Gente Negócios, nosso programa hoje nós vamos falar sobre saúde mental e hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, Ana Karenina Dantas, ela que é natural de Oeiras, mas moro em Uruçuí desde pequena. Muito bem, maravilhosa, psicóloga, palestrante, especialista com MBA em saúde mental, neurociência também e agronegócios. Ela que está aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre empresas. Nós vamos falar aqui um bate-papo muito leve e você que está nos assistindo, não percam que a Karenina Dantas vai compartilhar tudo e muito mais sobre inteligência emocional e saúde emocional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tainara. Prazer imenso estar com você, gigante. Sou sua fã, você sabe disso. Já tinha dito para você, né, que eu sou fã do seu trabalho. E quando você fala assim, nós somos do Piauí, né, Oeiras, Uruçuí, a região do Cerrado, um trabalho que começou com saúde mental no agro, né, que nos trouxe um reconhecimento nacional esse ano. Tivemos a felicidade de ser reconhecidos nacionalmente como mulheres que fazem saúde no Brasil, por um projeto belíssimo que nós criamos no Grupo Progresso, em parceria com a dona Anne, que ontem eu até falava. Conseguiu enxergar o ser humano para além da produção e voltado para o cuidado em saúde mental. E esse projeto nos trouxe esse reconhecimento lá para o sul do estado, sul do nosso estado do Piauí. E estamos na lista aí entre as gigantes do Brasil, Tatiane Sampaio, Isabela Camargo e tantas outras mulheres que fazem a saúde acontecer. Eu costumo dizer que eu tenho esse olhar diferenciado para o nosso sul do estado porque existia um Piauí antes do agronegócio e existe uma realidade no nosso Piauí hoje. O Grupo Progresso, ele conseguiu levar o nosso estado para uma proporção gigantesca, para grandes nomes a nível internacional, e isso é algo de grande valia. Nós que somos piauienses, temos que nos orgulhar das riquezas que o nosso Piauí tem, e eu quero lhe parabenizar também pelo seu reconhecimento, por ter sido reconhecida a um título nacional. Isso é algo único, uma mulher aqui do interior do Piauí, a gente pode citar, Oeiras foi a nossa primeira capital do nosso estado, é uma cidade muito querida ali próximo a Floriano, mas que você hoje abraçou todo o nosso estado como um todo, não só a parte do agronegócio, mas também está à frente de grandes empresas trabalhando a parte do clima organizacional, porque hoje a realidade dos empresários, eles ainda têm essa resistência em admitir o papel fundamental, o pilar fundamental do psicólogo dentro da empresa, mas com a NR1 tudo mudou. Tudo está mudando e tudo vai mudar. Então, assim, eu quero conversar com você muito a respeito desse tema hoje e, principalmente, a gente poderia começar falando sobre como foi a sua trajetória, como foi que começou, como foi que foi sair um pouco da parte da psicologia ali, do atendimento em consultório e levar o seu conhecimento assim para milhares de pessoas que você já atendeu. Então, Tainara, esse ano faz 10 anos que eu sou formada em psicologia, como todo psicólogo. Comecei na área clínica, fui para a área social, também trabalhei na área da psicologia escolar por muito tempo. Atendi Agricolândia, Antônio Almeida, Marcos Parente, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Benedito Leite, São Félix de Balsas. Então, assim, em próprio Balsas trabalhei também com atendimento. E, como todo mundo, eu sempre fui curiosa. Acho que nem como todo mundo, mas eu sempre fui curiosa, destemida. Quando eu chego a Uruçuí, eu percebo que Uruçuí ele é feito do agro. Então, aquilo começou a me perturbar, vamos dizer assim. Como que eu posso trabalhar dentro desse setor? Eu quero fazer parte desse setor. E eu já trabalhava com psicologia organizacional, tive meu primeiro estágio no Grupo Cacique, através da minha professora Islene Tito, que é uma referência ao nosso estado do Piauí em psicologia organizacional. E, em seguida, em Uruçuí, eu comecei a trabalhar com avaliação psicossocial, isso bem antes da NR01. E chegamos em 2019 a um projeto, em parceria com o Grupo Progresso, na verdade um projeto criado para o Grupo Progresso. Entrei em um lugar onde as pessoas diziam que não era possível, pois nós tínhamos um agro fechado, que era um agro masculinizado, e que falar sobre saúde mental seria quase que impossível.
tendo em vista que, imagina, é uma profissão nova, né, se comparada às demais, e uma cidade pequena, que tudo da psicologia era voltada para a clínica, onde todo mundo achava que psicólogo era coisa de louco. Verdade. E quando nós iniciamos, tivemos, assim, muitos erros e acertos, mas com o prêmio a gente vê que tivemos muito mais acertos do que erros. Conseguimos aí criar esse projeto que vai desde do treinamento das equipes de RH, da equipe de saúde, do pessoal que é técnico em segurança do trabalho, até o atendimento clínico psicológico acontecendo dentro do próprio Grupo Progresso. Então, a Progresso ela tem uma sala exclusiva para atendimentos psicológicos e para atendimento em psicologia. Então, começamos a fazer treinamentos, campanhas. Se vocês buscarem na internet, nós temos aí diversos vídeos de campanha que nós rompemos a barreira. Primeiro nós rompemos para entrar no agro, depois nós expandimos para que toda a população tivesse acesso ao cuidado e ao conhecimento sobre o que é de fato essa saúde mental. E como você estava falando, a gente já falava, fazia avaliação, trabalhava projetos de saúde mental com planos de ação, com dados, com intervenções, com resultados, desde 2019. Então, a NE01, ela não assusta quem já estava preparado, quem entendeu que todo e qualquer negócio é feito de pessoas. Verdade. Seus gestores, seus colaboradores, e para atender pessoas. Quem já tem essa visão segura disso, não vai sofrer com a NE01. Pelo contrário, vai se beneficiar. Porque já está um passo à frente. Já está. Então, assim, pós-pandemia, a gente ouve muito falar-se sobre saúde emocional. As pessoas hoje, Karenina, elas estão procurando esse atendimento psicológico, mental, porque hoje a gente vive em uma sociedade que ela tem uma autocobrança muito forte. A internet, as redes sociais, e eu não me refiro só ao colaborador, aos gestores também. Eles precisam desse autocuidado, desse laudo, desse acompanhamento, porque eu sempre falo que o pilar primordial de um negócio, de uma empresa, está aqui na sua mente. Se você não tem uma mente equilibrada, se você não está com o seu emocional 100% é humanamente impossível, mas se você não consegue equilibrar suas emoções, dificilmente os outros pilares da sua vida vão estar equilibrados. Sim. Tanto na parte familiar, na parte mesmo de liderança. Você não consegue ser um gestor assertivo, você não consegue gerir o seu negócio da forma que tem que ser para alavancar e crescer cada vez mais. Exato. Então, assim, qual a visão que você tem diante desse cenário atual, desse número elevadíssimo de pessoas que estão buscando cada vez mais essa ajuda? Então, Tainara, nós temos dados, né, de 400 mil afastamentos do trabalho oriundos de transtornos mentais, depressão, ansiedade, burnout. E esse dado ele é recente, é o dado de 2025-26, de uma pesquisa recente, inclusive do próprio INSS. Então, veja, você me fala sobre a liderança. A NE01, diferente do que muitos empresários estão buscando, ela não vai medir o colaborador, ela vai medir o ambiente que este colaborador está. Ela não diz que o empresário ele é responsável pela saúde mental do colaborador. Ela diz que ele é responsável pelo ambiente que promova a saúde mental e não gere adoecimento para esse colaborador. Então, assim, o próprio Daniel Goleman, quando ele vai falar sobre inteligência emocional, ele nos diz que 90% da eficácia das lideranças está na inteligência emocional. Então, líderes que são emocionalmente saudáveis, eles conseguem produzir mais, porque as equipes engajam melhor, porque eles vão estar mais envolvidos nos projetos, porque ele vai conseguir delegar e, claro, ele não vai se sobrecarregar. Aqui ainda a gente vive uma cultura que não consegue diferenciar liderança e gestão de chefia. Nós não temos a cultura da segurança. Então, imagina, criar uma empresa com uma cultura de segurança psicológica, a gente precisa pensar nos números disso à frente. Não é que o empresário ele é bonzinho, não é que ele tem que entender ou reconhecer um sintoma no seu colaborador, mas é que quando ele não entende, ele não reconhece, ele tem para onde encaminhar dentro da própria instituição, dentro da própria organização. Ele tem um setor que tem um plano de ação preparado para isso. E é confuso porque a NE01 ela veio com pouquíssimas explicações. Até porque já tem avaliação de risco psicossocial, trabalho em altura há muito tempo que o Ministério do Trabalho faz isso. Na NE01, ele entra para orientar o colaborador, para medir
esse risco, para mitigar esse risco, para criar-se um plano de ação e que esse plano de ação vai ter que ser revisado e apresentado relatórios a cada semestre. Ao Ministério do Trabalho. Ao Ministério do Trabalho. Karenina, eu quero que todos os meus clientes estejam assistindo nosso programa, porque, assim, está sendo muito esclarecedor você pontuar todas essas questões e definir o que, de fato, é NR01, porque eu recebi muitas ligações, muitas mensagens dos empresários assustados, eles me perguntando, a empresa de SST, que é de Saúde e Segurança do Trabalho, está ligando porque tem que fazer esse laudo, tem que fazer esse estudo aqui dentro da empresa. Isso existe mesmo? Tem que fazer com os empresários, que os empresários estão todos loucos. Eu disse, mas inicia em vocês, inicia nos gestores para depois fazer o estudo do ambiente de trabalho. Não é do colaborador em si, porque se você está em um ambiente de trabalho tóxico, que tem uma equipe, que tem algum funcionário que é um ambiente hostil, que você não tem uma saúde mental equilibrada, está tendo um número elevado, como você falou, que foi comprovada essa pesquisa de pessoas que estão se afastando por burnout, por inúmeros problemas. Tá, então, o Ministério agora está cobrando. Exatamente. Porque precisa, é essencial. Na verdade, a norma, ela era para entrar em vigor em 2025, tivemos um adiamento para 26 de maio agora de 2026 e com possível adiamento porque ficou falho entre os instrumentos que poderiam ser usados. Existe essa dúvida nacional do que usa para medir. Mas assim, quando a gente fala de inteligência emocional dentro das organizações, a gente fala de cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente fala também de produtividade, de valores, de missão. E os gestores, os empresários, os empreendedores, eles têm que estar atentos ao como o negócio dele funciona, como que esse negócio vai escalar. Hoje, Tainara, a saúde mental no trabalho, ela não é mais uma tendência, ela é uma estratégia. Se bem usada, a gente consegue obter resultados maravilhosos. Positivos. Exatamente. Você consegue aumentar a produtividade dentro da sua empresa. E você consegue, inclusive, reter talento. Verdade. Inclusive, eu assisti a sua palestra em Uruçuí, maravilhosa. Eu estava de saída, porque eu tinha um compromisso, sim, mas eu fiquei até o final, porque eu não consigo. Se eu não posso sair daqui sem escutar tudo que ela tem para nos proporcionar. Então, assim, esse seu lado também de trabalhar com a consultoria dentro das empresas, explicar para aos empresários a diferença entre gestão, entre liderança, é porque os empresários, principalmente dentro do nosso estado, eles não sabem, Karenina, delegar. Sim. Eles não querem sair do operacional. É claro que é importante, sim, ter o papel fundamental do gestor ali dentro, observando, coordenando, liderando e não, de fato, fazendo todo o operacional, porque é humanamente impossível. Sim. Ele se sobrecarrega, ele adoece mentalmente, isso respinga em toda a sua equipe. E é como você falou, que cultura implantada dentro de uma empresa não são aquelas placas que colocam só de internet, missão, visão, valores. Não é isso. Cultura você tem que criar dentro do seu negócio, de acordo com o propósito da sua empresa. Qual é o seu nicho, qual é o seu propósito, o que você quer alcançar dentro do seu negócio. Sim. E esse estudo que você faz, eu acho ele fantástico. Muito obrigada. Tainara, a saúde mental, de certa forma, ela ainda é negligenciada em termos de promoção, de falta de informação. A gente faz um trabalho de formiguinha de psicoeducação. Eu lembro quando eu formei, meu pai dizia que eu ia morrer de fome com a psicologia, porque na época o direito estava em alta. Então, veja, é um preconceito comum a todos nós. Deveria existir? De forma alguma. Porém, logo após a pandemia, nós vivemos uma explosão de casos. Na pandemia, nós tivemos uma explosão de casos de problemas de ansiedade, depressão, e nós temos uma era pós-pandêmica, que é a que nós estamos vivendo agora. Um mundo mais acelerado, inclusive nas relações de trabalho. Hoje o colaborador ele quer escolher onde ele trabalha, então a empresa precisa ser um lugar seguro, que oferece bem-estar e qualidade de vida para aquele colaborador. Para ele ficar. Claro, mas em primeiro lugar ela tem que oferecer para o gestor. Verdade. Para a liderança. Acontece muito do que você está falando na nossa região, porque as lideranças elas são alocadas de acordo com afetividade. Eu tenho uma empresa, gosto de você, você faz um bom trabalho, a Tainara agora vai ser a minha gerente. Não existe um preparo. Isso acontece. As empresas que eu chego, tá assim, não existe um preparo. Será que você estava preparado emocionalmente para liderar uma equipe?
Será se você está preparado emocionalmente para entender que liderança não pode ter ego inflado? Aí os empresários acham que aquele análise da internet com os bichinhos vai resolver tudo. Não funciona assim. Não funciona assim. Estudo. Não funciona assim, Tainara. Eu vou pegar daquilo que eu entendo que é o agro. Quando você chega ao agro, ontem até me assustei, porque assim, o que é comum para mim, eu vejo que aqui é extraordinário por não estarem dentro desse setor. Eu não posso chegar para palestrar numa empresa que tem aí 300 colaboradores e em grande suma masculinos, assim. Ou assim, como você tá. Porque isso não gera conexão. Como que eu vou saber que aquelas pessoas estão adoecendo? Como que eu vou oferecer um tratamento para elas se eu não as escutei? Se eu não conheço a realidade delas? Então não adianta o gestor pensar só nele. O gestor que se destaca, o gerente que vai se destacar, é aquele que ele consegue ver o todo. Ele tem uma visão de tudo que está acontecendo na empresa, mas ele mais escuta do que fala. Ele mais pergunta do que responde. Poder da escuta. O poder da escuta. A escuta ativa, além de ser de graça, é o que nós temos de mais valioso. Pega as tuas emoções e tenta tomar uma decisão quando você está ansioso. Não funciona. Decida a sua vida quando você está triste. A chance de erro é muito grande. E a inteligência emocional, ela foge desse conceito das pessoas acharem que é frieza. Não é. Pelo contrário, ela te ensina a sentir, mas ela também te ensina a lidar, a gerir o que você pensa, o que você sente. Porque nós estamos numa tríade. A gente pensa, sente e se comporta. Não adianta responder quando está com raiva. Não funciona. Não vai funcionar. E o que eu vejo muito nas empresas é isso. Recentemente, mas é frescura, o colaborador está dizendo que tem burnout, é frescura. Cara, quando aparece a demanda, ele tem burnout, é frescura, que o gestor vem me dizer, eu disse, ok, agora vamos analisar a cultura. Nós não vamos analisar o colaborador. Eu quero saber quem é o líder desse colaborador. Qual é a jornada de trabalho desse colaborador? Ele tem ferramentas? Vocês fazem reuniões de feedback ou reuniões de cobrança? Ele só é cobrado ou ele é orientado? Vocês têm manual de conduta? Onde está? Foi repassado no ato da contratação? Não foi. E isso é falta de quê? Inteligência emocional. A NE01, ela vem por esse lado. O colaborador que tem burnout, ele vai ser tratado. Correto? Mas o local continua adoecido. Nós vamos ter outras pessoas adoecendo. Então, nós temos que intervir no ambiente para que as pessoas não e que adoeçam. Não se dissemine para os demais colaboradores da equipe também. Você sabe, o preço de contratar é muito mais alto. E o preço de contratar errado hoje é quase 50% do valor do salário do colaborador anual. Uma contratação errada. Então, imagine, as contratações erradas acontecem pelo quê? Você estava falando agora no começo, nós estamos acelerados pela urgência. Ela acontece pela falta de planejamento estratégico. O que isso tem que a ver com a psicologia, com a saúde mental? Tudo a ver. Contrata às pressas, movido pela emoção da urgência, da ansiedade, da necessidade, porque eu preciso dessa vaga agora, e contrata errado. E aí, sabe que a hora que vai perceber que contratou errado? Quando o custo se torna financeiro. E não vê por que chegou nesse prejuízo financeiro? Por falta de planejamento, gestão e inteligência emocional. E foi o que você citou, sabiamente, né? Não atendendo só a parte do agro lá em Uruçuí, mas você também atende empresas do ramo do comércio, frisou bastante, um grupo muito forte na cidade, no ramo de farmacêutico. Isso, a drogaria Vilaça. E o que eu entendi e o que eu entendo é que as empresas, elas reclamam muito que hoje não tem mais pessoas para trabalhar no mercado. As dores dos empresários é essa, porque antigamente as pessoas passavam 20 anos em uma empresa, 10 anos. Hoje em dia, a vida útil de um colaborador em algumas empresas que não tem uma cultura definida, elaborada, não tem uma liderança assertiva, o colaborador não tem um poder de escuta, ele não fica mais do que 6 meses. Sim. Por que ele não fica? Porque, às vezes, dentro da empresa tem várias áreas. Ele está em uma função errada, onde ele poderia estar em uma função em que ele se desempenhasse de uma forma 100% melhor. E se ele tivesse um líder olhando para ele, ele saberia colocar a pessoa certa no lugar certo. É isso que a gestão precisa fazer. Olhar
com mais cuidado. Veja, contratar em si já é muito difícil. O que as empresas chegam? Karine, eu estou precisando urgente de uma pessoa para trabalhar. Tá, vamos lá. Urgente quanto? Quando a gente tem prioridades, nós não temos prioridade. Contratar, a gente pode chegar e contratar. Manter é diferente. É outra conversa. Então, para contratar, eu preciso primeiro entender quais são as competências técnicas que eu procuro. Quais são as competências comportamentais que eu procuro. O que o mercado está trabalhando? O que está acontecendo nas relações de trabalho? Todo mundo olhou para vários pontos, mas as relações de trabalho mudaram entre empregado e empregador. Como que elas mudaram, Karine? Como você disse, as pessoas, elas querem viver mais. As pessoas querem mais liberdade. O empreendedorismo cresceu no Brasil. As pessoas querem ter mais liberdade. Não que empreender seja liberdade. Pelo contrário, você deixa de ter um chefe e passa a ter vários. Mas as pessoas querem liberdade, querem qualidade de vida, querem bem-estar, querem estar com seus filhos, querem estar com as suas famílias e outras. Você precisa contratar pessoas que estejam alinhadas aos valores da sua empresa. Só que você só vai conseguir fazer isso se você entender da sua empresa. Entender da sua empresa é entender das pessoas que fazem ela acontecer. Os seus primeiros clientes são os seus colaboradores. Se eles não estão satisfeitos com o serviço que a sua empresa presta, é importante ver se os outros clientes externos também estão. Então, para a gente contratar, descrição de cargo, cultura, competências técnicas, competências emocionais, divulgar a vaga. Tainara, até as pequenas empresas estão usando plataformas de IA. Aí vem diversas plataformas para recrutar, para captar currículos, enfim. Isso é ótimo, porque nós estamos na era da tecnologia. Por outro lado, a própria IA, ela quebra. Por que ela quebra? Porque ela tem um algoritmo. Então, hoje, se você... Eu fiz esse teste recente. Peguei o meu currículo, muitas e muitas especialidades, várias experiências e currículo. Ok, LinkedIn, tudo bem. Falei, bom, vou me candidatar a diversas vagas pelo Brasil, em diversas plataformas. Por que eu faço isso? Para eu entender como que estão sendo divulgadas as vagas, como que são as entrevistas e trazer isso para o nosso Piauí. Como estão sendo recrutados. Exato. E aí eu fiz isso. E fazendo isso, eu não fui chamada para nenhuma entrevista. E eu mandei currículo para quase 40 vagas, a nível de Brasil. E aí eu fui lá na inteligência artificial, coloquei o meu currículo e dei um prompt de comando. Você vai formatar esse currículo para ele passar nas APS dos comandos de aplicativo, das plataformas tal. E aí ele fez a mudança. E aí ele coloquei na plataforma de novo para as mesmas vagas. E fui chamada para 30. Você está vendo a diferença? Por quê? Que a IA ela recruta por termos que ela conhece. E aí está tendo muito erro de contratação, porque a realidade, ela é outra. Se eu abrir uma vaga em Uruçuí, uma cidade com 25 mil habitantes, que a gente está em expansão, mas em termos de tecnologia, nós não temos um centro tecnológico, pouquíssimas pessoas têm acesso a informações de IA, vamos dizer assim, e eu dizer que eu estou recrutando só através de plataforma, a chance de eu não fechar essa vaga ela é maior. Porque eu preciso adaptar a minha realidade. A IA, ela é ferramenta, ela não é decisão. Ela precisa de um olhar humano para recrutar as pessoas. E tem muita empresa perdendo gente boa por conta de plataformas. Porque não sabe recrutar. Porque quando você recebe 300 currículos em um e-mail e você recebe no sistema, é bom, o sistema filtra os melhores para você. Mas é importante você ler. Verdade. Porque hoje a entrevista de emprego... Esse papel humano, ele é insubstituível. Qual foi o seu último emprego? Eu pergunto, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último filme que você assistiu? Qual foi o grande trabalho que você já fez? Eu recebi uma moça que falou assim pra mim, nossa, eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar, mas eu acho que isso não importa, né? Não sei o que. Eu falei, importa. Isso envolve criatividade, atenção, os seus sentidos estão apurados. E eu estou contratando um humano, não estou contratando um robô. Então é importante eu saber, porque veja, se eu tenho ela na minha equipe e eu sei que ela gosta de cozinhar, eu posso ter diversos assuntos com ela. Eu posso trazer ela para perto de mim, para conectar. E as pessoas se conectam com pessoas. A gente não se conecta com a IA, a gente se conecta com pessoas. E a nossa IA, ela sabe sobre a gente, então ela se conecta
com pessoas também. Karenina, voltando ao assunto, né, de contratação, qual foi, assim, a contratação que mais lhe marcou, assim, algo mais marcante, ao longo de muitos anos, de muita experiência, toda a sua trajetória, em consultório também, qual foi, assim, uma história que você possa, claro, que, na ética profissional, que lhe permita compartilhar conosco o que foi que mais lhe marcou? Olha, eu fiz um processo seletivo recente, não vou te dizer que uma contratação me marcou, mas o processo. Porque eu também vim dessa urgência, a minha gestora, Karine, eu preciso com urgência, calma. Primeiro a gente organizamos, recrutamos, e aí nós resolvemos fazer um trabalho totalmente diferente. Eu falei, olha, essas pessoas que vão vir para cá, não tem dinâmica de grupo, nós não vamos atender essas pessoas todas juntas e elas vão vir com horários marcados. Eu quero que quem venha buscar essa vaga, sabendo que ele está precisando, saiba que ele é importante para mim, ainda que a gente não feche com ele. E nós fizemos isso, horário marcado, as pessoas não se encontravam, porque quando tem muita gente fica ansioso. E as pessoas ansiosas, às vezes elas são boas, mas não conseguem falar. Tem isso me bloqueio. Marcou muito, isso. E aí nesse processo de receber pessoas, uma moça chegou, sentou, e aí ela começou nervosa, tremenda. Eu falei, olha, calma, respira, toma uma água, vamos conversar de outros assuntos, o que você gosta de fazer? E fomos conversando e foi fluindo. Aí quando terminou, ela falou assim, ai meu Deus, cara, nem parece que é uma entrevista de emprego. Que massa, mesmo que eu não seja contratada, moça, eu tô feliz demais de estar aqui, de ter vindo participar. E isso marca muito, porque nós ouvimos os candidatos. E olha só, a gente fez uma pesquisa depois de satisfação. Então, nós pesquisamos para saber como é que foi a sua experiência de recrutamento com a gente, o que a gente pode melhorar. E não foi uma pesquisa que nós fizemos por aplicativos. Obviamente, eram ali 35 candidatos, então nós tomamos o cuidado de falar com todos. E demos um prazo. E isso me marcou muito, porque o pessoal falou assim, nossa, moça, só de você falar, eu quero trabalhar lá. E também, se não der certo nessa vaga, você deixa o meu currículo aqui. E nós fizemos isso, criamos bancos de dados. O que me facilita e muito no processo de recrutamento. Então, de novo, o que me marca é a conexão das pessoas. Procurar emprego é ruim, Tainara. É difícil. É difícil, eu tiro pela minha trajetória. E quando você não consegue aquela vaga, é frustrante. Mas você vê que a empresa lhe tratou bem, teve uma seleção leve, você se conecta com o candidato e dá essa oportunidade de um banco de dados para que você possa até indicá-lo para uma empresa que esteja precisando. Sim. E eles são meus clientes. E com certeza você vai marcar na vida dessas pessoas. Exatamente. Porque são pessoas. E aqui eu estou cuidando da imagem do negócio. Porque eles são meus clientes. E quem não era meu cliente passou a ser. Tem colaborador que quando ele não é contratado, Karenina, fica com raiva da empresa ao ponto de nem comprar mais. Eu não vou mais comprar aqui nessa empresa. Não quero mais. Não quero mais. Sim. Só que assim, esse seu papel ele é fundamental porque você muda essa visão. Muda esse cenário. E levo isso para o gestor, através de dados, né? Então, nós fizemos a pesquisa, tabulamos a pesquisa e mostramos para a gestão. E a minha gestão ficou assim, caramba, Karina, estava tão difícil contratar, um turnover altíssimo, a equipe não ficava. E eu falei, olha, ainda temos problemas com a liderança. Ainda vamos precisar mudar, mas quebramos o paradigma de que ninguém trabalha mais aqui, porque aqui é ruim. Não é que aqui é ruim, que a gente está se adaptando. E eu trabalho sempre na base da verdade com os candidatos. Seu currículo, em tal ponto, ele não está ok, faça dessa forma. Uma coisa que me tira Você ainda dá uma orientação. Claro, quero que a pessoa se sinta de fato importante, porque não é fácil. Tainara, vai existir muita gente que de fato não vai vestir a camisa da empresa. E eu te digo aqui sem medo de errar para o teu público, eu não quero colaborador para eu chamar ele de família. Eu quero colaborador para eu chamar ele de time. Para ele vir para o meu time, para que a gente possa aprender junto, para que a gente possa somar e que a gente tenha um objetivo em comum. Então, eu quero que ele entre sabendo aonde a minha empresa quer chegar. Depois do meu processo de recrutamento, de seleção, de contratação, eles passam 90 dias de experiência, toda quinzena a gente dá as metas. Olha, nós estamos esperando isso e isso de você. Ele tem um padrinho dentro da empresa. A cada 15 dias ele recebe um feedback e nós recebemos um feedback dele. Nós estávamos com um processo dando errado, a moça nova entrou, fui no feedback dela, ela falou assim, dona Karenina, eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Eu fui lá, ouvi, olhei, disse de fato. De fato. E a gestão falou, sim,
a gente não estava vendo por muita coisa e mudou. Mas o olhar dela fez total diferença. Claro. Isso é importante, porque como eu lido com um público feminino muito forte, lá em Floriano e em Barão de Grajaú também, a maior dor que eu vejo nas empresas, lá na nossa região, Karine, nessa rotatividade de colaboradores, é o fato deles sempre reclamarem. Eu tratava meus funcionários como família, ajudava, dava folga quando precisava, viajava, fazia coffee break, dava ajuda. Você não tem que dar, você tem que pagar. Você paga como? É uma bonificação, é uma comissão, é um retorno do esforço daquele colaborador. Sim. E o maior erro que existe dentro de qualquer empresa é tratar funcionários como família. Não existe isso. E a gente não está tirando aqui, Tainara, a questão do afeto, não. Não, da de jeito nenhum. Não. Mas, de novo, eu volto. Quem vai sair da sua empresa, que vai pedir para sair, dificilmente vai ser o colaborador ruim, vai ser o bom que vai estar sobrecarregado, porque você sempre chama ele, porque você gosta dele, porque ele é da sua família, enquanto o colaborador ruim está lá estragando toda a tua empresa. Justamente. E você não se sente na liberdade de falar com o ruim. Então, não é que ele tem que ser já família. Criou aquele laço. Ele tem que ser meu time. Tem empresa perdendo gente boa porque está cansada de não ser reconhecida. E ele precisa entender que ele vai ser cobrado. E é o que você está dizendo. A gente não tem que trabalhar a política de assistencialismo dentro de CNPJ. A gente só tem que trabalhar com o que a lei manda. Não é uma instituição filantrópica sem fim lucrativo. Ela precisa produzir, ela tem que se pagar. Qual é a função? Lucratividade. Se não tiver lucratividade, vai falir. É toda vez que a gente vai abrir uma vaga, eu criei um protocolo. Vamos abrir por quê, para quem e outra. Tem faturamento para contratar? Eu só contrato se tiver dinheiro para pagar. Como assim, Karine? Mas nós vamos faturar mais? Não. Se sobrecarregar a vamos ver. Não, tem que ter os dados. Primeiro, se nós temos dados financeiros para fazer essa contratação. E aí seguir um processo. É um processo, não é contratar, bom dia, vou postar uma vaga no Instagram e vou receber vários currículos aleatórios. Karine, eu já vi uma empresa em Floriano, né, dizer que iria contratar mais 3 colaboradores, estava com faturamento operando no vermelho, porque viu em uma loja vizinha com 10 funcionários e disse, não, ela deve vender muito, então eu vou contratar mais gente para aumentar o meu faturamento. Esse é o principal erro, porque não é somente contratar. Você tem que saber se a sua empresa tem que estar estruturada financeiramente para ter uma contratação assertiva e manter. E também organizacionalmente em termos de clima, porque às vezes tu contrata um bom e ele se corrompe lá dentro e sai. Outro custo. Justamente. Sem falar que essa rotatividade de colaboradores dentro de uma empresa respinga de uma forma negativa. Inclusive na imagem, credibilidade diante dos clientes. Começa a ser vista como uma empresa ruim. E os clientes não gostam de empresas ruins também, porque eles vão para atendimento. Qualquer serviço que você presta hoje, Tainara, qualquer empresa, ela atende gente. Verdade. Então, todo mundo quer ser bem atendido, todo mundo quer ser atendido com agilidade. Um grande problema hoje é que as pessoas falaram assim para mim. Ai, que esses meninos estão todos preguiçosos. Essa nova geração está preguiçosa e debates falando sobre isso. Queridos, o problema nós já temos. Juntos pensaremos na solução. É isso que nós temos que fazer. Não é só falar sobre o problema, é pensar soluções viáveis para resolver aquele problema. Resolver. Eu tenho equipe hoje na Drogaria Vilas que todo mundo fala assim, esses meninos são jovens, devem dar muito trabalho. Tão quantos os mais velhos. Os que estão... Tão quantos é? Eu conheço pessoas que se ofendem porque um colaborador novo, sim, de 19, 20 anos, se destaca na empresa e ganha um cargo mais elevado e eu, que tenho mais de 10 anos na empresa, nunca consegui essa promoção. Promoção não é tempo de empresa, é mostrar o seu desempenho, é mostrar a sua capacidade. Então, Karine, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. O que é que você tem a pontuar aos empresários, aos líderes de empresa? O que é que eles precisam entender para melhorar e para ter essa contratação assertiva, ter essa visão assertiva de negócio? Queria que você compartilhasse um pouco. Então, Tainara, eu acredito que os líderes, eles precisam de fato entender sobre pessoas. Mas eu sou um gerente administrativo, mas eu sou um gerente de logística. Entenda sobre pessoas. Porém, a primeira pessoa que você tem que entender é sobre você mesmo. Então, a inteligência emocional, uma capacitação, um treinamento de inteligência emocional,
ele não é para a tua empresa, ele é para você colocar em prática na sua empresa. Conheça a si próprio, conheça as suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças, as suas oportunidades e leve isso para a sua equipe. Não tenham medo da NE01. A NE01, ela não vem com essa carga que a internet está mostrando, porque isso as redes sociais estão jogando nas costas dos líderes, né, que eles têm que fazer. Não tenha medo, o conhecimento ele salva, ele liberta e ele gera lucro. Saúde mental hoje, ela não é tendência, é estratégia de gestão, é estratégia para lucro, para produtividade e para atração de cliente. Então, nós vamos finalizar o nosso primeiro bloco do Gente Negócios. Muito obrigada. Fico muito feliz e grata por você ter aceitado o nosso convite, compartilhado sua experiência, que ela não vai ficar só aqui. Já já vamos ter uns eventos incríveis em Floriano e você já está sendo convidada a participar. Que ótimo. E eu quero aqui pedir para você que está nos assistindo, não saiam daí, nós vamos para um breve intervalo comercial. Retornamos no segundo bloco com uma entrevista incrível que Eugênia Reis fez para Patrícia, que é vice-presidente da AproSoja. Nós vamos falar um pouco mais sobre agronegócio, sobre os desafios e oportunidades. Voltamos já já. Agora que eu tava começando a faturar com meu empreendimento. Criou vergonha, Jéssica. Com a ruma de incentivo do governo do Piauí, te apruma, vambora! Com o apoio do governo do Piauí, o empreendedor tem crédito na mão. Já são mais de 180 milhões investidos em crédito para novos negócios. Toma teu crédito. Aí eu vi trabalho. Aí eu vi futuro. O Hospital João Paulo II é referência em urgência e emergência, com atendimento 24 horas por dia. Aqui, cada vida é prioridade e cada profissional faz parte desse compromisso. Dos médicos e enfermeiros aos técnicos, todos têm o mesmo propósito: cuidar. Cada gesto, cada ação faz a diferença, porque para nós, saúde é compromisso e o cuidado é o que nos move todos os dias. Olha, o programa Gente Negócios segue falando sobre agro, falando sobre a participação das mulheres no campo e como isso tem sido crescente, pulsante aqui no estado do Piauí. Hoje a gente conversa com Patrícia Barilli, ela que é vice-presidente da Associação de Produtores de Soja no estado, mas também participa diretamente da organização da Expo Soja, evento grandioso, aliás, considerado o maior evento do agronegócio no Cerrado Piauiense. Patrícia, que bom estar com você aqui. Hoje nós estamos para o Gente Negócios e eu queria que você dividisse essa experiência incrível do universo feminino adentrando um mercado que anos atrás cabia apenas homens. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eugênia, por estar aqui. Obrigada pelo convite. E para nós é uma satisfação enorme participar do agronegócio. É um segmento muito masculino, mas nós somos muito bem recebidas. Nós temos essa abertura também para maior inserção feminina nas atividades. Nós verificamos que hoje temos muitas agrônomas. Os cursos, as faculdades, hoje já está meio a meio. Eu lembro que há 20 e poucos anos atrás, quando meu marido formou-se em agronomia, lá no Rio Grande do Sul, tinha apenas uma mulher agrônoma no curso dele. Na minha época, eu fazendo o curso de Direito, já era meio a meio, metade mulheres, metade homens, como formando os novos profissionais da advocacia.
mas dentro do agronegócio ainda era muito limitado. Então as fazendas, as propriedades rurais, normalmente elas são gerenciadas pelo pai de família, pelo avô, pelos pais, pelos homens, né? E as filhas mulheres, elas não foram incentivadas a gerenciar uma atividade rural. Não foram. Mas isso está mudando, já mudou. Então nós vemos mulheres, filhas ou noras também trabalhando e participando junto da gestão da organização. Então isso é muito positivo, porque quando a mulher está junto, isso nós temos lá na nossa região, lá na Nova Santa Rosa, Distrito Nova Santa Rosa, em Uruçuí, nós vemos a participação feminina muito forte e vemos a sucessão. Isso que é importante. Porque quando a mulher está junto, ela incentiva a participação dos filhos. Aí os filhos permanecem no negócio, eles deixam de ter outras áreas de interesse e estão cada vez mais inseridos nessa atividade que é tão valiosa para todo o Brasil, porque produz alimentos, dá segurança alimentar para o país, desenvolve e traz benefício social para muitas regiões, como é o caso da nossa região lá em Uruçuí. Patrícia, você me falou anteriormente aqui, que na nossa conversa, um pouquinho antes da gente entrar no ar, você me falava sobre a tua cidade de origem, no Rio Grande do Sul, que é Santa Rosa, e lá eu queria entender, você já trabalhava com o campo, a sua família já era uma família produtora rural, de onde é que vem essa afinidade com a produção agrícola? Santa Rosa é oficialmente considerada o berço nacional da soja. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né, foi a primeira cidade no Brasil onde foram plantadas as primeiras sementes de soja trazidas dos Estados Unidos, e essas sementes elas se mostraram muito produtivas e isso incentivou os produtores da época, agricultores, eram descendentes de alemães, italianos, a também a plantar aquela semente, e viram que aquilo lá dava um bom resultado. Ela inicialmente servia de alimento para os suínos. E os suínos, na suinicultura na época, começou a engordar. O grão de soja, ele tem muita proteína. Então isso se mostrou muito positivo. E hoje a região, então, já lá no Rio Grande do Sul, comemora os 100 anos da soja no Brasil. E ela desenvolve uma feira também lá, a Fena Soja, que é muito conhecida nacionalmente. Então, desde lá, nós já temos essa afinidade, esse vínculo com a área rural. A gente percebe aquele amor pela soja e pelos benefícios que ela traz, benefícios sociais e econômicos. E a minha família também, na época, ninguém plantava soja, mas como a região começou a produzir e aquilo se tornou benéfico, então o vizinho ia plantando, o outro também ia plantando. E isso começou a crescer. Então meus avós plantaram soja também, mas eles faleceram e os filhos permaneceram na atividade. As mulheres não. Naquela época, como que uma mulher ia plantar soja? Ninguém imaginava, mulheres, né? da família foram para a cidade para ser professora, para ter outros caminhos. Exatamente. O que hoje já muda, né? Eu me formei como advogada e depois casei com um agrônomo e vim morar no Piauí. E nisso, agora eu tomo conta da atividade rural, que é a fazenda, também na Nova Santa Rosa. Isso de forma que a gente vai construindo uma participação, porque criando aquele vínculo, como a gente vai trabalhando, vai conhecendo da atividade, vai se fortalecendo, porque não é nada automático, né? Você ter esses espaços abertos depende também de uma construção, de você se fazer respeitada, das pessoas entenderem que você está ali porque você quer e porque você gosta de trabalhar naquela atividade e que você também tem capacidade de aprender. Então, eu assumi a atividade agrícola da família há cerca de 3 anos, sozinha, porque o marido faleceu. Então, é claro que muitas decisões não estavam ao meu encargo até então, estavam ao encargo do gestor, do marido. E eu me vi sozinha nessa situação, mas pensando em aprender, ver o que eu poderia me capacitar para entender melhor da atividade. Eu nunca pensei em largar a atividade por dificuldades de entender. Não, eu acho que eu era capaz de resolver determinados assuntos que antes não precisava me envolver. Então eu sempre colaborei. As mulheres, de forma geral, elas colaboram muito dentro do campo, ajudando a família como um todo.
dando o suporte, seja material, mas o principal suporte da mulher dentro de casa, né? Mesmo que ela é o suporte emocional, porque ela é que garante que aquele gestor, aquele homem, aquele marido, aquele pai que está ali, ele realmente ele sofre as dificuldades do dia a dia do campo e ela sustenta o lar com a sua força emocional. E com isso ela vai se envolvendo também nos negócios. Ela ajuda a vender a soja na hora certa, ela dá uma opinião se é a hora de comprar ou não aquela máquina, se pode plantar mais soja, menos soja, vai plantar milho. Então assim, ela participa, porque existem inúmeras atividades, principalmente de escritório, funções burocráticas, que normalmente as mulheres já fazem isso porque são aquela ajuda das famílias. São famílias empresárias, são famílias que estão no campo, são famílias que trabalham praticamente os membros da família. Então ela está participando automaticamente desse negócio e ela cada vez mais vai despertando o interesse. Então nós temos agora, durante a nossa Expo Soja, né, assuntos voltados para o público feminino de forma a incentivar cada vez mais essa participação das mulheres no agronegócio. Gente, vocês veem a Patrícia Barilho falando com tanta propriedade sobre o campo, sobre as atividades agrícolas, é porque ela está no Piauí desde 2001. O esposo chegou em 1999, chegou antes, isso, não foi? Veio antes. Depois você veio, trouxe os filhos pequenos ou eles nasceram no Piauí? Como é que foi isso? A primeira filha nasceu no Rio Grande do Sul, já vim com ela com 1 aninho de idade. O segundo filho é teresinense, nasceu aqui no Piauí. Sim. E hoje já temos os netos, né? Tenho 2 netos piauienses, então para nós é uma alegria muito grande o Piauí que nos recebeu, né, de braços abertos, sempre fomos muito bem acolhidos. Eu moro em Bom Jesus ainda, a cidade onde eu me instalei é Bom Jesus, apesar de que a propriedade rural é no município de Uruçuí. Então, 2 cidades que acolhem, que receberam muito bem as pessoas que vieram de fora, que entenderam que essa dinâmica, esse movimento era benéfico. Então, a gente fica muito feliz com o povo piauiense que nos abraçou, né, que acolheu quem veio de fora. Isso é uma satisfação muito grande, moram todos no nosso coração. Que coisa boa, que a raiz está ficando profunda cada vez mais no estado do Piauí, né, Patrícia? Agora me fala uma coisa, ainda falando de mulheres no campo, você fundou a Associação de Produtores Rurais, é isso? Não, na realidade... Como foi? Assim, a Associação Nova Santa Rosa, no distrito Nova Santa Rosa, é uma associação que existe desde quando as primeiras famílias chegaram no Piauí, lá no município de Uruçuí. Em Bom Jesus, nós temos um grupo que é a Associação de Mulheres do Agro do Piauí. Que foi fundada por você. Essa sim, nós fundamos há cerca de 3 anos atrás, foi 2023, nós criamos essa organização, essa entidade, essa associação, que hoje reúne em torno de 20 a 30 mulheres. É um grupo que está crescendo e se fortalecendo. Todas produtoras rurais. Produtoras, agrônomas, as mulheres que estão envolvidas na cadeia. No sistema agrícola. Exato, porque nós temos mulheres que participam também do agronegócio, que estão trabalhando na atividade nos bancos, em outras atividades na cidade, mas que participam do agronegócio e que se enxergam naquele movimento. Então é muito bacana, porque o objetivo da associação é justamente capacitar, né, trazer cursos, treinamentos para fortalecer essa mulher que se envolve na cadeia produtiva do agronegócio. É uma associação muito bacana. Existe e nós temos sempre muitas atividades e muitas palestras, muito envolvimento com esse grupo de mulheres que nasceu há pouco tempo, e também a gente convida outras interessadas que quiserem participar da nossa associação, está sempre de portas abertas. Que as forças sejam ampliadas, né? E aí eu queria entender também, Patrícia, essa questão da presença feminina no campo. Para você, como produtora rural, você ainda sente algo diferente? Você ainda sente um olhar diferente quando diz a mulher está liderando, a mulher está ali presente? Qual é o sentimento que você tem? Depende, né? Aí a gente percebe que em alguns momentos parece que tem que... quem é que vai responder
para tal decisão? Não sou eu mesma, né? Você, então, por exemplo, assumiu os negócios da família. Então eu tenho que, em alguns casos, eu acabo tendo que me impor para dizer assim, olha, sou eu que resolvo, essa decisão é comigo, você trate comigo, né? Não tem nenhum intermediário para tal e tal assunto. Em outros momentos a gente percebe, assim, de parte, hoje mudou muito, né? Então, assim, existe... Graças a Deus que mudou. Exato, assim, existe essa abertura maior, né? Então, quando a gente entra em contato com alguma empresa, olha, nós gostaríamos de uma ajuda para um patrocínio, nós queremos falar sobre mulheres, nós queremos trazer um palestrante para incentivar mais mulheres a participar. Então, existe hoje uma mudança de mentalidade em relação a isso. Então, é bom ter vivido, né? Eu já vivi momentos onde nós tivemos maiores restrições, né? Menos participação, ou dizendo, aqui não é o seu lugar. E hoje já não, já se percebe, não, aqui é democrático, já é para todos. Recebem já melhor. recebe melhor. Então, mudou bastante. As mulheres no campo, elas estão, além de como produtora rural, como você, em que outros cargos ocupando? Então, nas empresas, temos empresas que tem a gerente, tem o chefe do departamento. Poucos dias a gente viu, eu tive contato com operadoras de máquinas. Então, dentro da agricultura, nós temos... Quem é que trabalha nas máquinas? Não são só os homens? Eram só os homens. Agora nós temos as máquinas cada vez mais operadas por mulheres. As máquinas cada vez mais exigentes em termos de tecnologia. Então não existe força bruta naquele trabalho. Existe concentração, existe entendimento daquele sistema, porque é tudo guiado por GPS, por máquinas, né, que praticamente funcionam sozinhas, né? Ela tem um piloto automático, então nós temos já mulheres que estão pilotando, né, estão trabalhando como operadoras, trabalhando nas máquinas. E isso só tende a melhorar. Na área de drones, hoje a engenharia de drones tem isso. Então, assim, muita parte de tecnologia a gente vê as mulheres participando. E aí elas entram, sejam como gestoras, administradoras, gerentes, né? E em todos os segmentos a gente percebe essa maior participação feminina. E por falar em todos os segmentos, no campo não há de ser diferente. A humanização, a sensibilidade que a figura feminina traz faz diferença no dia a dia ou não faz? Com certeza, é um olhar diferente, é uma nova perspectiva para aquele trabalhador que está passando por alguma dificuldade, consegue humanizar esse entendimento de como que as coisas funcionam, o contato com a natureza, a mulher entende quando que vai chover, quando que não é outro sentimento, é um feeling diferente, mas a participação dos dois é valiosa, tanto homem quanto mulher precisam se entender, então não é de se desprezar essa força feminina também no agronegócio. Não é uma disputa, é uma comunhão de forças para dar certo. Exato, funciona. Um casal quando está conectado, juntos, unidos, trabalhando pela família, tudo prospera, tudo anda bem. Você sabe, Patrícia, que eu vou dar aqui o meu depoimento a você, que eu acompanho muito o Conecta, ele cobre muito os eventos do agro no estado piauiense, e eu percebo que as famílias produtoras rurais, você vê ali o homem, na maioria das vezes, à frente dos negócios, mas a mulher ali lado a lado, fazendo o seu papel, inclusive o papel social, que é muito forte, não é? É valioso isso, né? Quando a mulher está junto, tudo floresce, tudo prospera. Elas não deixam nada a descoberto, não. Então, e hoje a gente vê essa reunião um pouco maior. E justamente para fortalecer. Quando elas andam unidas, fortalece, uma ajuda a outra. Então, forma-se uma rede de apoio que é fundamental também. E a gente enfatiza essa parte emocional que hoje em dia ninguém funciona como máquina, né? Hoje em dia não, ninguém funciona como máquina. Ninguém então, funciona como máquina. A mulher tem esse olhar mais valioso e também para essa área social, ajudando, trabalhando junto, né? Formando uma comunidade. É o caso que nós temos na Nova Santa Rosa, que a comunidade se fortalece também com esse apoio, principalmente ajudando com que a escola que vai formar novos cidadãos, elas estão ali, as mulheres estão abraçando uma escola, fazendo com que essas crianças tenham a formação, trabalhando dessa forma. É o aspecto social que precisa qualquer ambiente, né? Precisa acontecer, até porque os filhos dessas mulheres futuramente estarão no campo também, fazendo essa cadeia ampliar cada vez mais. Agora eu queria recapitular um assunto com você.
Expo Soja tem palestra voltada para mulheres. Que tema é? Vamos falar desse assunto também aqui? Muito bem, no dia 6 de maio, na parte da manhã, 9 horas, as mulheres serão recebidas com um café da manhã e posteriormente palestras com Renata Salatini, que vai falar sobre gestão e o controle emocional, e Andréia Cordeiro, outra palestrante de nível nacional, vem de São Paulo. Vão falar também sobre organização dessa parte, essa humanização tão importante para a continuidade e a longevidade do negócio e uma atividade rural. Serão todas muito bem-vindas. Teremos também uma roda de conversa com a Lúcia Bortoloso, que é presidente da Comissão das Mulheres da Federação da Agricultura do Piauí e também da Comissão das Mulheres da Sociedade Rural Brasileira. Então, todas estão convidados para participar desse momento destinado às mulheres durante a Expo Soja. É isso, aproveita, olha, faz esse convite, reforça. Gente, você não conhece a Expo Soja, precisa conhecer. Nós estamos falando aqui de empreendedorismo no campo. Gente, negócios, batendo esse papo incrível aqui com Patrícia Barilli, ela que é uma mulher produtora rural, de formação é advogada, mas é vice-presidente da ProSoja, está à frente aí da Associação de Mulheres também produtoras rurais, fazendo a diferença desse universo feminino no Cerrado Piauiense, contando histórias aqui para você. Se não conhece a Expo Soja, precisa conhecer, porque o evento tem muito a oferecer. É realmente respirar negócios, cases de sucesso, inovação, tecnologia, muitas palestras, não é isso, Patrícia? Isso aí, todos convidados para participar da Expo Soja de 5 a 8 de maio de 2026. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O programa Gente Negócios agradece a você. O Grupo Conecta Piauí de Comunicação também agradece a sua presença. Muito obrigada, Eugênia, pela oportunidade. Gente Negócio vai ficando por aqui. Na próxima semana, segunda-feira, Tayanara Quaresma comanda o programa, como sempre, do início ao fim. E você fica ligado. TV Conecta com você, trazendo sempre boas notícias e também muita informação recheada de empreendedorismo.